Olá pessoal, hoje vamos ver o funcionamento do Shell Sort. O Shell Sort ele é um melhoramento da inserção direta, só que ao invés de eu usar o vetor inteiro, eu vou dividir o vetor em partes usando esse H aqui como referência. A primeira coisa que o algoritmo vai fazer é calcular esse H. Esse H vai começar com 1, vai ser triplicado e somado 1 até que ele seja maior ou igual ao tamanho do vetor. Nosso vetor aqui vai ter tamanho 14, então ele vai calculando o H, começando pelo 1, triplica e soma 1, então dá 4, 3 vezes 4, 12, mais 1, 13, 39 mais 1, 40, então quando H for maior ou igual a N, para. Aí ele vai entrar realmente no algoritmo. A primeira coisa que ele vai fazer é dividir esse H por 3, então H igual a 3 é o nosso primeiro H. Bom, isso significa que ele vai dividir o vetor em 13 partes iguais. Esse nosso vetor, ele é pequeno, então não dá para ver realmente o que acontece. Pelo menos não com H igual a 13. Vai ficar mais claro com o nosso próximo H. Mas o que ele faria? Ele divide o vetor em 13 subvetores. Em cada subvetor, ele vai aplicar uma inserção direta. E quais seriam esses subvetores? Bom, o primeiro pegaria as posições 0, 13, 26, 39, 52, etc. Então, esse seria o primeiro subvetor. O segundo seria a posição 0 mais 1, que é 1, 13 mais 1, que é 14, 26 mais 1, que é 27, 39 mais 1, que é 40, e assim sucessivamente. O terceiro vetor, 0 mais 2, 13 mais 2, 26 mais 2, 39 mais 2, e aí ele seguiria esse processo até chegar no 0 mais 12, 13 mais 12, 26 mais 12, e assim por diante. Cada um desses 13 vetores, no final do processo, estará ordenado. Aí ele pega o H e baixa, dividindo o 13 por 3. Baixando o H para 4, o processo vai ser semelhante. Só que agora ele vai dividir em 4 subvetores, os subvetores formados das posições 0, 4, 8, 12, 16, 1, 5, 9, 13, 17, 2, 6, 10, 14, 18 e finalmente 3, 7, 11, 15 e 19. No final do processo, cada um desses 4 vetores vai estar ordenado e aí eu baixo novamente o H. Em cada um desses processos é feita inserção direta. Então vamos lá, vamos começar com H igual a 13. Então aqui nós temos o I assumindo o valor de H, esse objeto 15 vai para o temp, J recebe 1, e aí ele vai comparar a posição J menos H, ou seja, J menos 13 com o temp. Se o elemento da posição J menos 13 for maior do que o temp, ele vai para a posição J, que é o nosso caso. 23 é maior do que o temp, então 23 vem para a posição J. Aí o J é decrementado de 13, ou seja, o J vem cá para a posição onde está o J menos 13. E aí, se o J for menor do que H, ele vai quebrar o loop. Por quê? Porque se o J for menor do que o H, quando ele voltar e comparar o J menos H com o tempo, esse valor aqui desse índice vai ser negativo e aí vai dar problema no meu algoritmo. Quebrado o while, o vetor J recebe o tempo, então o tempo volta para o meu vetor. Enquanto H for diferente de 1, ele volta e começa o processo de novo, reduzindo o meu H, que é o que vai acontecer. Vai pegar o meu H, dividir por 3, agora o H vale 4, aí começa o processo de novo, comparando os elementos que estão a uma distância de 4 entre um e outro. Então vamos lá, começa com o I valendo H, ou seja, o I valendo 4, o temp recebe o vetor I, J recebe I, e aí ele vai comparar o vetor J menos 4 com o temp. Como o vetor J menos 4 é maior do que o temp, ele vai para a posição J, J é decrementado de 4, como J é menor do que H, ele quebra o loop, o temp volta para o vetor na posição J, agora o I está valendo 5, o temp recebe o vetor 5, J recebe I, vai comparar o J menos 4 com o temp, como o J menos 4 não é maior do que o temp volta para o vetor
e assim ele vai rodando o vetor, fazendo as trocas quando necessário. Agora observe essa passada. Essa passada é importante, porque vão haver várias trocas. Então o temp recebe o vetor i, j recebe i e compara o j-4 com o temp. Como o j-4 é maior do que o temp, ele é levado para a posição j, j decrementa de 4, ele não é menor do que h, então volta para o while. O vetor j-4 continua sendo maior do que o temp, então ele é jogado na posição j, j decrementa de 4 e agora sim o j é menor do que o h. Então agora é que quebra o laço. E aí o vetor j recebe o temp, ou seja, o 2 que estava aqui quase no final do vetor, ele dá 2 saltos e vai lá para o início do vetor. E aí o processo continua. Vai acontecer a mesma coisa com esse 10. E aí acaba esse loop. De novo, o H vai ser dividido por 3, então agora o nosso H vai ser 1. E quando H é igual a 1, ele roda o próprio inserção direta, ou seja, o 5 já está no lugar, o 12 vai ser comparado com o 5 e vai voltar para o lugar dele. O 2 vai comparar com o 12 vai chegar uma posição para frente, vai comparar com o 5, chega uma posição para frente e vai jogar no lugar dele, que é no início do vetor, e assim sucessivamente até terminar a ordenação. Espero que eu tenha ajudado. Se você gostou, dê um like e se inscreva no nosso canal. Até a próxima!